Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar. Coroado com espinhos, ele foi, e dor podia ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa e a estrada do horror, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. E Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar. Coroado com espinhos, ele foi, e dor podia ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa e a estrada do horror, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Muito boa noite, uma feliz Páscoa. Hoje iniciando essa reunião, esse culto com a via dolorosa. Não há ressurreição sem sofrimento, sem morte e sem morte por crucificação. Mas hoje a boa notícia é de que ele está vivo. Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Eu queria convidar você, começando esse culto, a ler comigo a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 67 em diante, que aqui registra o cântico de Zacarias pelo nascimento de João Batista, aquele que preparou o caminho do Senhor. Vejamos a expectativa de um judeu daquele tempo sobre a redenção tão esperada da nação de Israel. Lucas 1,67 diz: Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos
para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Eu queria orar com você nesse momento, convidando você, sua família, a que nos acomodemos para entregar mais esse dia e por ele agradecer a Deus, por Jesus, seu Filho, e pedindo também que o Espírito Santo fale conosco hoje, transforme os nossos corações, nos console, nos revigore, nos fortaleça e em tudo o nosso Deus seja glorificado. Pai, muito obrigado por Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, por teres cumprido a tua promessa feita aos nossos pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, e agora concretizada na encarnação do Cristo, do Jesus de Nazaré, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, mas não só isso, que morreu injustamente numa cruz, tomando sobre si os meus pecados, os nossos pecados, e nos absolvendo junto ao Pai, por sua própria justiça, nos fazendo um povo livre, sem temor, sem medo, sem insegurança, livres do pecado. Recebe na noite de hoje, no dia de hoje, toda a honra, glória e louvor por tudo que fizeste, por tudo que vais fazer ainda, na medida em que essa mensagem chegar a muitos e muitos corações. Na noite de hoje, no dia de hoje, nós declaramos que Jesus vive e com base nisso, nós temos toda a esperança. No nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
que vivo está. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. As histórias do caminho já vão começar. Pegue sua Bíblia e venha participar com a gente. Olá, o meu nome é Doralina e eu sou uma aventureira que viaja pelo mundo inteiro contando histórias do caminho. E a história do caminho de hoje, ela é muito especial. Mas antes de começar a contar essa história, eu vou chamar alguém que vai me ajudar a contar. Jonas, vem aqui me ajudar a contar a história! Chegando! Cheguei! Olá, pessoal! Eu sou o Jonas, também sou um aventureiro e a Doralina me convidou hoje para uma história muito especial. Para isso, eu trouxe a minha mochila mágica
De dentro dela eu consigo tirar objetos de histórias do mundo inteiro. E eu tenho certeza que ela vai nos ajudar na história de hoje. Ai, muito obrigada por ter trazido essa mochila tão especial. Muito legal. Mas, antes de começar a minha história do caminho de hoje, Jonas, nós vamos falar sobre a Páscoa. Você sabe qual é o significado da Páscoa? Claro, essa é muito fácil. Olha só. Vou pegar aqui, ó. Olha aqui, hein? De olhos vermelhos e pelo branquinho. Não, Jonas. Tá, eu sei assim que é gostoso de ganhar chocolates no dia de Páscoa e que as pessoas lá fora comemoram o dia da Páscoa como se fosse o dia do coelhinho. Mas para nós cristãos, esse dia tem um significado muito diferente e é o verdadeiro significado desse dia. Sim, essa história eu também conheço. Olha só. Ah, bom! Tá aqui, ó, na Bíblia essa história. Tá lá sei. bem no comecinho, olha, essa eu sei. Hum. Tá lá no Antigo Testamento, aqui bem no começo, ó. Gênesis, Êxodo, ó, capítulo 12. Tá aqui essa história. Agora sim Isso. nós vamos poder contar a história da Páscoa. E para isso, precisamos viajar para um lugar muito distante. Opa, vamos viajar então. Pra onde que nós vamos? Só um pouquinho. Eu vou pegar na tua mochila, tá bom? Vai lá. Vai Será funcionar. que tem? Com certeza. Vamos ver aqui. Ai, achei! Olha, Ai, peraí que tá muito pesado. cuidado que isso aí é bem antigo. Ai, isso aqui, ó, é uma pirâmide. Olha uma pirâmide. E sabe onde é que tem? Aonde? No Egito. Então, nós vamos para o Egito. Há muito e muito tempo atrás, os hebreus, o povo de Deus, precisou ir até o Egito para conseguir alimento. Sabe por quê? A terra onde eles moravam não dava uma plantinha sequer. E eles não tinham nada para comer. Por isso eles decidiram ir trabalhar para o faraó, lá longe no Egito. Ai, gente, eles foram viajar para tão longe para conseguir comida. E o pior era o faraó. Ele não gostava dos hebreus e fez com que eles trabalhassem como escravos para ele. Escravos? O que é um escravo mesmo? Escravo é alguém que trabalha muito pesado, trabalho forçado, difícil, e eles não ganhavam nenhum dinheiro, não tinham como comprar comida. E eles oravam a Deus, pedindo para que o Senhor libertasse eles disso. Era um trabalho muito pesado. Mas Deus atendeu a oração deles e enviou um homem chamado Moisés. Moisés e o seu irmão Arão foram lá, falar com o faraó e disse assim: Faraó, Deus mandou que você libertasse o povo hebreu. Deixe eles ir embora. Mas ele era muito teimoso e deu mais coisas para eles fazerem. E eles continuaram trabalhando que nem condenados. Mas aí, Deus fez uma coisinha. Enviou pragas para o Egito. E ele enviou uma praga, 2 pragas, 3 pragas! Ah, quantas pragas! Foram, na verdade, 10 pragas. E a 10ª praga foi a pior de todas. Mas Deus, pensando no seu povo e amando ele, deu ordens para que o povo não passasse pela 10ª praga. Então, as ordens eram as seguintes: vocês devem assar um cordeiro e tem que ser um cordeiro bem bonito, perfeito. E vocês devem comer esse cordeiro junto com pães e ervas amargas. E vocês têm que comer tudinho. Por isso, a família tinha que se reunir nas suas casas e comer tudo. Não era para sobrar nada. E além disso, tinha um outro detalhe importantíssimo. Deus disse que eles deveriam pintar os umbrais das suas portas com o sangue desse cordeiro que era para ser assado. Eu acho que eles não sabem o que é umbrais. Umbrais são madeiras que ficavam ao redor das portas de entrada das suas casas.
Então eles deveriam pegar aquele sangue como se fosse uma tinta, o sangue daquele cordeiro que seria assado, e pintar essas madeiras, esses umbrais das suas casas. Mas naquela época não tinha pincel. Não tinha mesmo. Então eles pegaram várias plantinhas, que eles chamavam de isopo, e mergulharam nesse sangue como se fosse um pincel. Molharam bem e depois pintaram então os umbrais das suas casas. E eles ficaram bem vermelhinhos de sangue desse cordeiro. Isso era um sinal, porque naquela noite Deus ia enviar um anjo que iria passar por todo o Egito. Essa era a 10ª praga. Esse anjo ia passar casa por casa. Quando ele chegasse na frente da casa e visse os umbrais pintados de vermelho, ele iria embora. Nada aconteceu com aquelas famílias. Mas naquelas famílias dos egípcios que não sabiam como Deus ia proteger as pessoas dessa 10ª praga, o anjo entrou porque não estava pintado os umbrais. E nessas famílias, o filho mais velho morreu. Gente, vocês não sabem. Aconteceu isso com o filho de Faraó. Ele ficou tão bravo, mas tão bravo. E ficou tão triste que ele chegou para Moisés e disse o seguinte: Vão embora daqui, eu não aguento mais vocês, podem partir. E foi assim que o povo hebreu foi liberto do Egito. Eles não eram mais escravos agora e poderiam ir para um novo lugar onde Deus havia prometido para eles. Que legal! Agora eles estavam livres. Sim, essa foi a primeira Páscoa. A Páscoa para relembrar da libertação do povo hebreu do Egito. É por isso que a palavra Páscoa significa passagem. E Deus ordenou que o seu povo comemorasse para sempre e se lembrasse da libertação que eles tiveram do Egito. Que legal, Doralina. Mas agora essa história não acabou. Agora que nós aprendemos sobre a primeira Páscoa, nós ainda precisamos entender por que ela é importante até hoje. E essa segunda história também está aqui na Bíblia, mas agora é lá no Novo Testamento. Lá nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, em todos eles está essa história. Ela é muito importante, porque antes de Jesus nascer como um bebezinho, todos nós éramos escravos também, mas escravos do pecado. Assim como o povo de Israel era escravo do faraó, nós éramos escravos do pecado. E agora nós vamos para uma outra cidade, nós vamos para Jerusalém, a cidade onde Jesus foi crucificado e morto. Escravos? Nós éramos escravos? Isso mesmo, Doralina. Todos nós, escravos do pecado. E você sabe como que nós nos tornamos escravos do pecado? É porque todos nós decidimos viver independentes de Deus. Não nos importamos mais com o que Ele falava, com o que Ele disse para nós. E assim, todos nós nos afastamos de Deus e nos tornamos escravos do pecado. Mas isso tem uma grande consequência. Sempre que nós vivemos independentes de Deus, nós acabamos morrendo. E isso é algo terrível, que só o próprio Deus poderia resolver. E sabe como Ele fez isso? Ele enviou Jesus para morrer no lugar de todos esses pecadores. Jesus foi enviado ao mundo, nasceu, cresceu, e depois de muitos anos, Ele foi condenado, crucificado e morto. Depois de ter morrido, pegaram o seu corpo e colocaram dentro de um sepulcro, uma pedra, um buraco dentro de uma pedra, e colocaram ele lá. Era o lugar onde eles colocavam as pessoas que tinham morrido. E na frente desse buraco eles rolaram uma grande pedra. Eu acho Uma que tu não pedra vai conseguir. bem grande, Ela é muito bem pesada. Muito.
Uma pedra muito grande e muito pesada que não tinha como uma pessoa sozinha tirar dali. Mas algo inacreditável aconteceu 3 dias depois, no domingo de manhã. Alguém tem alguma ideia do que seria isso? Vocês aí do outro lado, tem alguma ideia do que aconteceu com Jesus? Eu sei. Maria, ela foi até esse sepulcro. E quando ela chegou lá, ela se deu conta que a porta do sepulcro estava aberta. Sabe, Jonas, essa pedra que tu tentou levantar aqui agora, que a gente não conseguiu pegar, ela estava fora do lugar. E Maria ficou pensando, o que aconteceu aqui? E aí ela foi entrar no sepulcro. E aí ela teve uma outra surpresa. Jesus não estava lá, o corpo de Jesus não estava lá. Sumiu. Daí o que aconteceu? E aí então apareceu um anjo para Maria e disse o seguinte: Maria, por que você está procurando entre os mortos aquele que está vivo? E aí Maria ficou muito surpresa. Ela não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí apareceu Jesus para ela, vivo, e disse para ela: Maria, vai lá, corre e avisa os discípulos que eu tô vivo. Não precisa mais chorar, não precisa mais ficar triste. Eu ressuscitei, eu estou vivo. E foi assim que nós começamos a comemorar o domingo de Páscoa, o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos e foi para o céu e está preparando um lugar super especial para nós morarmos com Ele. Muito bom isso, porque agora com Jesus a gente é livre então desse pecado. Assim como o povo de Deus foi liberto do faraó, agora ele também nos liberta desse pecado. Nós podemos de novo conversar com Deus, ser amigos dele, nos aproximarmos dele, fazermos nossas orações, conhecermos a ele na sua palavra. E isso agora tem uma consequência muito boa, que é estar com ele eternamente nesse lugar que ele está preparando para nós. Essa foi a história do caminho de hoje. Que a graça e o amor de Jesus estejam com todos vocês. Até a próxima! Muito bom, que bom que você está com a gente aqui. E parabéns à nossa equipe Histórias do Caminho. Um belo trabalho, o Andrei, a Cris e outras histórias virão aí pela frente. Temos essa compreensão de como é importante passar numa linguagem acessível a escritura, a educação cristã, o evangelho para as nossas crianças. 2 avisos importantes. Nessa semana a gente tem os grupos de crescimento nas casas, ainda que de forma virtual, e ainda estamos com as atividades presenciais suspensas até segunda ordem, e a gente vai manter vocês informados aqui. Também agradecemos as ofertas, as orações, toda a parceria dos amigos, dos irmãos e da comunidade do caminho. Não deixe de ofertar. Continue dizimando, ofertando, participando como cooperador nessa obra, e Deus certamente vai estar te abençoando, e a gente vai ter o privilégio de por nossas mãos ver Deus agindo, salvando e edificando o seu povo.
Eu também queria dizer que, terminada essa reunião aqui, a gente vai ter a nossa ceia de abril. Sim, coincidiu com a Páscoa, a nossa ceia cristã. Logo após esse culto aqui, talvez atrasemos um pouco, né? Tínhamos marcado para 20h45, mas tão logo terminada essa reunião aqui, teremos nossa ceia com os irmãos da Igreja do Caminho. O link será colocado no nosso grupo de Telegram e é uma ceia fechada, né? Para quem congrega com a gente e a partir do aplicativo Zoom. Eu queria no dia de hoje ler com vocês o Evangelho de Lucas. Já começamos esse culto com esse Evangelho, mas agora um outro trecho. Lucas capítulo 24, versículos 13 até o versículo 32, que contempla a conversa de Jesus com os seus discípulos indo para Emaús. E eu passo a ler então esse texto com vocês a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram. E eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Que belo texto, que belo registro, que bela história, especialmente para a gente pensar o dia de hoje em que comemoramos, celebramos a Páscoa. Lucas retrata o Jesus ressurreto aqui, meus irmãos, como a pedra angular do plano que ele tinha de salvação
para a nação de Israel. E ele continua a sua ênfase depois na mensagem da igreja primitiva ali em Atos dos Apóstolos, porque é sobre Jesus, sua morte e ressurreição, que a igreja primitiva começa a sua missão no mundo. Nenhum escritor do Novo Testamento se refere com mais frequência à ressurreição, como predita na Escritura, ou cita mais textos em apoio à ressurreição do que Lucas no seu Evangelho. O Jesus ressurreto se apresenta como o cumprimento da Escritura, e a sua vida representa tanto a interpretação quanto a atualização da Escritura. E a gente vai ver isso logo após, quando examinarmos Isaías 53, em que sentido ele fazia referência ao Messias. Vejam o versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Esse dia, meus irmãos, era domingo. Basta a gente olhar para o versículo 1, o dia em que as mulheres descobriram o sepulcro vazio. 2 deles aqui é a última e talvez a mais importante referência que Lucas faz a pares, ou a 2, quando, por exemplo, ele enviou discípulos seus para evangelizarem 2 a 2. Pois esse par se torna, embora sem saber, a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Porque o túmulo vazio foi visto pelas mulheres, mas aqui esses discípulos, cujos nomes sabemos apenas um, testemunham a ressurreição. As 2 testemunhas cumprem a exigência legal de credibilidade no judaísmo. É muito interessante que tenham sido 2 as testemunhas aqui. Deuteronômio 19, Números 35, 1 Reis 21, por exemplo, mostram que uma testemunha era insuficiente para que alguém respondesse, por exemplo, por um crime praticado. Eram necessárias 2 ou mais testemunhas e a verdade era estabelecida. E, coincidentemente, aqui temos 2 delas. Um dos discípulos, Cleopas, não fazia parte do grupo dos 12 apóstolos. Não se sabe o nome desse segundo. Ele não está identificado. Veja o versículo 14. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Ora, o judaísmo valorizava o ideal de discutir assuntos religiosos. Aliás, tem uma brincadeira sobre rabinos. Se houver numa roda 3 rabinos, haverá 4 opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Mas é fato que essa coisa de caminhar e discutir vem desde a educação de um judeu crente, desde a sua infância, quando os pais falavam da Escritura, caminhando, levantando, indo dormir, acordando. Aqui eles estão, infelizmente, morando no passado, porque acham que, de fato, Jesus morreu, pensando no que havia acontecido e em como tudo poderia ter tido um final diferente com respeito a Jesus, que havia sumido, ou melhor, que havia sido crucificado. Embora a notícia do sepulcro vazio tenha colocado os discípulos em perplexidade. Notícia essa dada pelas mulheres que visitaram o túmulo e também pelo próprio Pedro. Veja o versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. A pergunta que fica aqui para nós é: será que não reconheceram Jesus porque estavam entretidos na conversa que mantinham? Ou porque Jesus estava numa forma diferente? Ora, há outros lugares dos evangelhos em que Jesus aparentemente não é reconhecido. João capítulo 20, Marcos 16. Mas há quem diga que não há necessidade de assumir aqui um ato especial por parte de Cristo. Eles estavam preocupados e não tinham a expectativa de se encontrar com ele, e há bom motivo para acreditar que o Salvador ressurreto tinha um corpo glorificado, que não era reconhecido de imediato. Versículo 16. Porém,
os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. O texto grego diz: os olhos deles foram impedidos. O verbo aqui é kratein, impedidos de reconhecê-lo, que sugere um artifício que está além da força, ou da limitação, ou da condição humana. E essa ideia, meus irmãos, é confirmada pelo versículo 31, quando diz o texto que os olhos deles foram abertos e reconheceram que ali estava Jesus. A falta de entendimento por parte deles de que Jesus estava ali, e depois o reconhecimento que eles têm de Jesus diante deles mesmos, tudo isso se deve à ação divina, à iluminação do poder de Deus, à ação do Espírito Santo. Nos escritos rabínicos, controlar os olhos é um hebraísmo que sugere ação divina. Só aqueles que de alguma forma conhecem Jesus acabam sendo impedidos de vê-lo, porque senão nem pergunta se faria a esse respeito. Lucas, de forma semelhante ao capítulo 9, versículo 45 e depois o 18, 34, lembra os leitores que o reconhecimento de Jesus e a confissão dele como Cristo e Senhor não dizem respeito à capacidade ou visão humanas, mas é uma habilitação divina. É uma ação de Deus, como o próprio Jesus disse a Pedro: não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Tudo isso é revelação. Vejamos o versículo 17. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam, interessante, entristecidos. Trocando percepções sobre o assunto, dialogando, eles estão parados por uma pergunta de Jesus. A palavra para entristecidos é esquitropos, ou seja, o par está triste, praticamente deprimido, muito abatido, por que não dizer desencorajado, com a esperança talvez criada com Jesus e agora uma esperança que se desfalece. O versículo 18 diz: um porém chamado Cleopas respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Aparentemente, os discípulos aqui se dirigem ao estranho, que é Jesus, com uma certa impaciência, indignação, como se Jesus, ou o estranho, fosse um alienado. Meus irmãos, o insulto é uma das consequências inevitáveis da encarnação. Não compreender Jesus, que é o Cristo encarnado, levará a insultos, a escárnios, a zombarias. Quando Deus ousa se envolver em assuntos de Israel, do seu povo, ou quando ele se torna humano através de Jesus de Nazaré, a consequência é a ridicularização. Lembra da filha de Jairo, que Jesus foi ressuscitar? Riam-se dele quando ele disse que faria esse milagre. Ou da zombaria que fizeram dele na cruz. E aqui temos o insulto. Versículo 19. Então ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Jesus não vai se defender dessa insinuação de Cleopas aqui como se Jesus fosse um alienado, mas ele pergunta do que se trata. Ele quer diálogo. Ele convida aquela dupla a abrir o seu coração para que ele possa instruí-los na verdade que apenas o coração pode receber. Como é importante, meus irmãos, o diálogo. Em qualquer instância, família, na igreja, com quem quer que seja, no sentido de haver uma abertura para aprendizado de uma coisa que é nova. Eles explicaram, diz o texto, indica que Jesus envolveu os dois na conversa, porque aparentemente era Cleopas quem tomava a iniciativa. Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, é um resumo que aqui é dado do entendimento que eles tinham de quem era Jesus, da sua vida, do seu ministério, e era o que os discípulos tinham alcançado até então.
um profeta. Lembra lá quando Jesus perguntou para os discípulos quem eles achavam que ele era? E quem as demais pessoas também pensavam que ele era? Bom, outras figuras Lucas também descreve e lembram essa descrição, um profeta poderoso em palavras e obras. Moisés é um deles em Atos 7:22, Zacarias e Isabel em Lucas 1:6, Apolo em Atos 18:24. Ou seja, essas descrições são típicas das biografias judaicas ou helenísticas da antiguidade, incluindo a descrição de Jesus que o próprio Joséfo fez, meus irmãos. Isso está lá na obra dele, Antiguidade. Um homem sábio, Joséfo descreveu, e operador de feitos notáveis. Porém, a ausência aqui, muito importante, das palavras Senhor, Messias ou Filho de Deus, tudo isso indica que Jesus não era considerado maior do que um profeta. Pelo menos maior do que esses profetas citados agora há pouco. Vejamos o versículo 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Como muitos que vieram antes de Jesus, Jesus também sofreu a rejeição das autoridades, inclusive das religiosas. Sua morte por crucificação tornou, porém, o seu legado o mais amargo de todos, pela maneira como essa morte aconteceu. Versículo 21. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, disseram aqueles dois. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. A esperança adiada faz adoecer o coração. Cleopas tem o início de um entendimento talvez apropriado de Jesus. A cruz, a evidência do sepulcro vazio, e quem sabe até uma possível relação entre esses fatos e a redenção de Israel, mas ele ainda está perplexo e deprimido, confuso. A fé e a esperança não são uma garantia para o conhecimento correto e nem mesmo para adquirirmos mais conhecimento, mas a fé e a esperança são uma garantia para o conhecimento que esclarece o entendimento do Jesus vivo. A fé buscando o entendimento, conforme disseram Agostinho e Anselmo. Cleopas ainda não reconhecera o Jesus vivo e o seu conhecimento dele até acontecer esse desvelamento, quando então eles reconhecem Jesus, não leva a esse entendimento de que ali estava diante deles Jesus, o Cristo. Veja essa frase, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. É uma frase que ecoa em toda a humanidade, meus irmãos. Basta olhar para a situação do nosso país, do mundo, até das relações mais próximas de cada um de nós. Tempo delicado esse em que vivemos. Dores, angústias, violência, ódios, brigas de todo lado, muita amargura. Os seres humanos inevitavelmente associam as causas humanas sempre com a vontade de Deus. Tem alguém lá em cima responsável por tudo o que estamos vivendo. O lamento aqui de Cleopas resume o sentimento dos cristãos ao longo das eras, que concluem que quando Deus não cumpre a esperança deles, toda a esperança está perdida. Sabe aquela ideia de quando a gente não é atendido naquilo que imagina, logo tem alguém que não está escutando ou alguém que não quer escutar e o nosso destino é a destruição. Lucas monta o palco aqui para a redenção de Israel no hino de Zacarias, que nós lemos no começo desse culto, quando João Batista nasceu. Lucas 1,68, o Deus de Israel vem ao seu povo para dar o conhecimento da salvação. Repete o tema quando o bebê Jesus desperta a esperança da redenção de Jerusalém
na boca de Ana, profetisa do templo. Ora, meus irmãos, o tema da redenção de Israel é derivado do êxodo do Egito. Aliás, aqui fica a dica desse belo filme, O Príncipe do Egito, que retrata a Páscoa lá no seu começo, quando o anjo da morte passou por cima, poupou, a palavra Pessar, né? Poupou os primogênitos de Israel. Quer dizer, a ideia da redenção de Israel é antiga, desde o êxodo, quando o povo pôde de lá sair. Mas essa redenção de Israel, atenção, não estava limitada a aspirações nacionalistas, étnicas, políticas ou sociológicas, mas também devia incluir a esperança de perdão de pecados e bênçãos espirituais para Israel. O ambiente de sofrimento acompanha o tema da redenção em Isaías, do capítulo 40 ao capítulo 50. E o mesmo ambiente está presente nas palavras de Simeão, que tomou Jesus bebê ainda nos braços e que disse que Jesus enfrentaria oposição e até espada em Lucas 2,34. O ponto importante aqui, meus irmãos, é que o sofrimento precede a glória, antecipa a glória. Jesus tem que morrer antes de poder viver e ressurgir. O papel do sofrimento na redenção escapa àquela dupla que está indo para Emaús. Eles não pegam uma ideia. Como também escapa essa ideia a muitos de nós, se não para a maioria dos judeus daquele tempo. Para eles, sofrimento e morte é como desvincular-se de esperança. Eles não conseguem conceber, nem a humanidade como um todo hoje concebe, que o sofrimento e a morte são os meios necessários que Deus escolheu para a redenção e para a esperança eterna. Vejamos o versículo 22. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Essas mulheres estão descritas logo no versículo 1 de Lucas 24. Mas a perda de esperança não é final, porque além dessas mulheres, também alguns dentre os amigos ou colegas dos discípulos aqui foram ao túmulo e o encontraram vazio. O relato da dupla sobre a visita das mulheres é revelador, porque esse relato ele omite, ele não fala que elas ficaram perplexas, versículo 4 de Lucas 24 diz isso, que elas temeram, versículo 5 diz isso, que elas se lembraram do fato e relataram o fato a quem estava próximo, e também aqui os discípulos não relatam a conversa que as mulheres tiveram com os anjos, nos versículos 5 a 7. A única coisa importante para os dois aqui é se Jesus está vivo ou não. Se de fato ele ressuscitou. Além daquelas mulheres, só Pedro investigou o sepulcro vazio. Vejamos o versículo 24. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Meus irmãos, os primeiros 25 versículos dessa narrativa que Lucas registra a respeito da ressurreição, e é oportuno falar disso hoje, transmitem que a crença na ressurreição não depende de evidências objetivas. Independentemente de quão sólidas essas evidências possam ser, como o sepulcro vazio, como testemunho dos próprios discípulos ou das mulheres. Os discípulos, até se encontrarem com Jesus ressurreto, continuam desnorteados e perplexos, pois nem os piores temores deles foram confirmados, de que Jesus de fato morreu e não ressurgiu,
nem sua débil esperança foi revivida, né, na ideia de Jesus de fato estar ressuscitado. Eles, salvos do desespero, mas incapazes de acreditar, esperam em um limbo de relatos conflitantes e não confirmados. E é interessante essa observação, e é fato que também a igreja tem se debruçado sobre a recuperação do Jesus histórico, mas parece que isso não é definitivo para a fé. Na irônica jornada para Emaús, que a gente está observando aqui, os discípulos vivos, os dois, conversam sobre um Jesus supostamente morto, enquanto um Jesus vivo fala com discípulos sem vida, sem esperança e sem fé. Os discípulos lamentam que outros não tenham visto Jesus enquanto eles não o reconhecem ali na frente deles mesmos. A voz dos discípulos fala das possibilidades humanas, dos lamentos humanos, das murmurações de cada um de nós, das incapacidades e falhas, da fraqueza, da nossa dor. Mas a voz de Jesus fala de confirmação divina do seu sacrifício e sofrimento, da sua salvação na cruz e do perdão de pecados e da vida eterna que ele dá. Que voz nós vamos ouvir? Vejamos o versículo 25. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Jesus não repreende os discípulos por descrerem da evidência associada com a ressurreição, ou porque eles descreem no testemunho das mulheres, ou até mesmo por não reconhecerem Jesus ali diante deles. Jesus, repreende os discípulos por lerem as Escrituras e não entendê-las e não crerem nelas. Ora, no século II, Marcião, um herege que rejeitava o Antigo Testamento, até alterou esse versículo 25 aqui, quando diz para crermos no que os profetas disseram, ele foi lá e ajustou para crermos no que Jesus disse. O problema dos discípulos não é de mente, meus irmãos, e nem de conhecimento, é de coração. Maria foi abençoada porque acreditou que o Senhor cumpriria as promessas feitas a ela. Lucas 1,45. Paulo também acreditava que Deus agiria de acordo com tudo que Deus, falara a Paulo, lá naquele naufrágio, quando Deus disse para ele que eles seriam salvos. E ele disse que cria que Deus ia fazer o que prometeu. O lamento de que Jesus era ainda outro profeta israelita, derrotado e somente um profeta, era o resultado da incapacidade dos discípulos em entender e acreditar no testemunho da Escritura. Isaías 53 é o lugar na Escritura que deixa a verdade desse testemunho explícito de forma mais poderosa. É difícil imaginar Isaías 53 não estando no primeiro plano do pensamento de Jesus aqui, no versículo 25. Ele, contudo, agora vai expandir o testemunho explícito a respeito do seu sofrimento que está em Isaías 53, para incluir o testemunho implícito de todo o Antigo Testamento, de Moisés até os profetas, como diz o versículo 27, para mostrar que a ideia de um Messias sofredor era cumprida agora em Jesus de Nazaré. O testemunho pleno das Escrituras. Em outras palavras, é a narrativa do evento Cristo, do Messias que vem, se encarna, morre e ressuscita para a nossa redenção. O retrato de Jesus feito pelos discípulos, meus irmãos, não corresponde ao Jesus real porque eles não reconhecem a necessidade da crucificação de Jesus. Lembremos do versículo 20 que diz isso, e muito menos do seu sofrimento.
O pensamento de um Messias sofredor era estranho para o judaísmo pré-cristão e até para o judaísmo do século I. Nenhum texto canônico do Antigo Testamento e nenhum texto judaico pré-cristão que conhecemos associa sofrimento com a ideia do Messias. Nem mesmo a pseudoepigrafia, que desenvolve concepções messiânicas além dos textos do Antigo Testamento, menciona um Messias sofredor. Ali, o Messias, ao contrário, na ideia desses documentos, será um conquistador santo, que consumará a era da salvação, vencerá todos os inimigos por meio da palavra da sua boca, sujeitará as nações ao jugo de Israel. Quem sabe ainda há quem tenha essa esperança sobre o Messias. E estará sentado em seu trono glorioso para julgar os reis e os governantes terrenos. É verdade que os textos sobre o servo do Senhor em Isaías, em especial 52:13 a 53:12, que talvez é o principal trecho de Isaías a respeito do Messias sofredor ou do servo sofredor, descrevem até um justo sofredor, mas o servo do Senhor não é ali identificado como Messias, pelo menos entre os judeus. E o judaísmo nunca entendeu os textos do servo sofredor ou do servo do Senhor de Isaías 53 como se referindo ao Messias. A interpretação judaica mais comum e ainda atual de Isaías 53 é que o servo ali, sofredor, o servo do Senhor, é uma metáfora para Israel, para o povo de Israel que sofria pelo pecado. Vejamos o versículo 26. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Meus irmãos, para Jesus o sofrimento é uma necessidade, para que o Messias possa então entrar na sua glória. Versículo 27. Começando por Moisés e todos os profetas, veja que coisa importante agora, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus já tinha instruído os discípulos sobre a necessidade do seu sofrimento. A gente sabe disso. Capítulo 9, versículo 22, capítulo 17, versículo 25, capítulo 18, versículo 31, desse mesmo evangelho. Todavia, todas essas referências ainda envolviam a figura enigmática Filho do Homem. E dificilmente os discípulos tinham entendido que era Jesus de que se estava falando, e muito menos os religiosos. Jesus aqui, pela primeira vez, informa aqueles dois discípulos que o sofrimento é o sofrimento do Messias, e que o sofrimento do Messias era daquele que estava diante dos seus olhos. Meus irmãos, isso tem muita importância. Se Isaías 53 até então para um judeu não implicava em entender como o anúncio de um Messias sofredor. E é nesse sentido que o texto se expande. Esse sofrimento de Jesus como Messias virá a ser a substância depois da mensagem cristã, como nos informa Atos capítulo 3, versículo 18 e outras passagens de Atos, quando a igreja cresce e sai em missão anunciando o Evangelho. Embora somente em Lucas 24 e 1 Coríntios 15, morte, sepultamento e ressurreição sejam identificados como algo que a Escritura toda testifica. Atenção! A palavra grega para explicou-lhes, nesse texto que acabamos de ler, ou seja, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras, no grego é de hermeneuem. Daqui vem a palavra hermenêutica, e que significa o quê? Traduzir ou interpretar. E por que não dizer aqui aproximar duas realidades distantes da história de Israel e do próprio Cristo. O Senhor ressurreto
é o intérprete autoritativo da história de Israel que antecipa a sua aparição messiânica. Então, se Israel e a narrativa do Antigo Testamento contou a respeito do Messias e da sua vinda a essa terra, é Jesus quem se intitula o Messias, o Cristo, que cumpre essa promessa. E agora abre o entendimento daquelas pessoas para que compreendessem a Escritura. O Senhor ressurreto é a palavra viva que sozinha esclarece e interpreta a palavra escrita. E é nesse sentido que nós costumamos dizer que Jesus é a chave hermenêutica para compreendermos a lei, os profetas, o Antigo Testamento e até a Antiga Aliança. Em Atos 8, um etíope eunuco pergunta também a Filipe sobre a possibilidade de entender Isaías 53, 7, que é o texto que a gente está trabalhando. E Filipe responde, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. De novo, a Escritura do Antigo Testamento é essa sombra, é esse começo a partir do qual se parte para desembocar no Cristo, que é a sua realização, é a sua concretização. Isso está em Atos 8, 35. E o papel, então, desse Filipe é muito semelhante a de Jesus aqui no sentido de interpretar o Antigo Testamento. Vejam o versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, versículo 29, dizendo, fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. A dupla, meus irmãos, praticamente coage, constrange Jesus a ficar naquele lugar. E provavelmente, de fato, na casa de Cleopas. As pessoas sentem com frequência a presença de Deus antes mesmo de reconhecerem que é Ele que está ali, ou de conseguirem articular essa verdade. Há uma experiência. Eu sei que às vezes as pessoas têm muita previsão ou resistência quanto aos sentimentos, mas o que está acontecendo aqui é presença de Jesus ainda não identificada, ainda não articulada, não verbalizada, não explicada. Sim, eles sabem que alguma coisa lhes constrange a convidarem Jesus para ficar. Os discípulos sentem em Jesus algo que não conseguem verbalizar, nem identificar, mas sabem que é algo poderoso. O ressurreto, vicariamente, sem o conhecimento daqueles dois discípulos, tem um efeito sobre a fé daqueles dois. Está agindo, a sua presença está operando, mesmo que eles não saibam ou não entendam. Os dois não sabem quem é Jesus, mas sabem que não querem ficar com aquele, que não querem deixar de ficar com aquele estranho, e o convidam para ficar na sua casa. Jesus, como o Cristo do Apocalipse 3:20, entra na casa deles e come com eles. E aqueles dois comem com Jesus. Veja o versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram, versículo 31, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicitava as Escrituras? Meus irmãos, o obscuro e o confuso agora, tudo isso é esclarecido e revelado por aquele que é. Jesus, o convidado assentado à mesa, passa agora a ser o anfitrião, o dono da festa. Aquele que parecia cego para os acontecimentos de Jerusalém, gerando até indignação
daquela dupla, agora abre os olhos daqueles discípulos. Em Lucas, essa mesa onde eles têm essa refeição pertence a uma série de refeições, pelo menos 3 delas. E aqui eu menciono a alimentação dos 5.000 homens e também a celebração de Páscoa em Lucas 22. Em todas elas há algo em comum, tanto na sequência quanto nas palavras. Em todas elas, Jesus toma o pão, Jesus abençoa ou dá graças, Jesus parte, Jesus dá o pão aos discípulos. Em tudo isso há algo em comum aqui. Na alimentação dos 5.000 homens, além das mulheres e crianças, o texto diz que todos comeram e ficaram satisfeitos. Na Páscoa, o objetivo daqueles elementos era fazer memória de Jesus. Agora, os olhos deles, nesta ceia, os olhos deles são abertos e eles reconhecem Jesus. Os efeitos das 3 refeições progridem numa sequência: satisfação, lembrança e, por fim, revelação. Eles veem Jesus, seus olhos são abertos. Olhos abertos, meus irmãos, aqui é um passivo divino. O verbo abrir, no grego, dianoigen, ocorre 6 vezes em Lucas. E aqui eu penso tanto no Evangelho como no livro de Atos, que é escrito por Lucas. Todas as vezes que esse verbo é usado, a referência é a uma revelação divina. Ou seja, todas as vezes que os olhos são abertos é porque Deus abriu. E em 4 dessas passagens, a revelação se dá por meio da Escritura ou pela pregação dos apóstolos. Ou seja, os olhos são abertos para reconhecer Jesus como Senhor quando ele parte o pão, e aqui é importante a gente pensar na Santa Ceia, no elemento sacramental da ceia, mas também os olhos são abertos quando Jesus interpreta a Escritura e diz a respeito da Escritura e explica tudo o que nela consta a respeito dele próprio. A abertura da mente e dos corações, e por que não dizer dos olhos, para se entender a Escritura e ver Jesus, aqui é resultado de comunhão cristã, em que Jesus ressurreto está presente como Senhor. Daí a expressão ceia do Senhor. Meus irmãos, como é importante a comunidade cristã. Como é importante a comunhão cristã. E como é importante que essa comunhão se dê tendo o nosso anfitrião como Jesus. O desaparecimento, e o texto diz que Jesus desaparece subitamente. Bom, Filipe também faz o mesmo. E é interessante que no Novo Testamento esses desaparecimentos acontecem logo após uma obra maravilhosa. Lá, a salvação do eunuco. Aqui, esse desvelamento diante dos discípulos. Temos uma lição aqui. De que daqui em diante Jesus permanecerá com os discípulos com a sua presença entre eles. Talvez não em corpo, como antes da crucificação, mas ainda a presença. O testemunho dos discípulos implica a consciência de seu novo relacionamento com Jesus. Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? A perda, o pesar, o desapontamento, meus irmãos, são coisas do passado. O coração sobrecarregado agora é um coração ardente, aquecido, inflamado, desejoso de contar essa boa nova a todas as pessoas. Nenhum chamado mais essencial é posto diante dos pregadores, professores e, por que não dizer, da igreja toda, do que esse do versículo 32. Abrir a Escritura para que o coração ou os corações sejam inflamados, ardam de amor a Deus, de amor ao ser humano. Meus irmãos, na semana passada nós dizíamos que Jesus, entrando em Jerusalém,
anuncia a destruição do templo. Anuncia que aquele lugar foi feito covil de salteadores. Anuncia que o templo estava sendo usado de forma indevida, porque devia ser um lugar de oração para todas as nações. Jesus denunciava um exclusivismo judaico, um nacionalismo da nação judaica, voltada para si mesmo, preocupada consigo próprio. E ele anuncia tanto a purificação como a destruição daquele templo, para construir um novo, que é a sua igreja, que será testemunho para todas as nações de que Jesus está vivo, de que ele é poderoso, de que ele ressurgiu dentre os mortos e de que podemos ter esperança. Nesse mês de abril, em especial, a Páscoa, que nós celebramos como ressurreição, que Jesus está vivo, é uma ressurreição que é esperança para muitos povos ainda não alcançados por essa notícia, por essa boa nova, por esse evangelho. E nós, como comunidade do caminho, e por que não dizer, nós como comunidade cristã, templo do Espírito Santo, habitação de Deus, somos esse lugar de testemunho às nações, para anunciar a boa nova do evangelho e dizer que as pessoas se reconciliem com Deus, como embaixadores de Cristo que somos, que tenham pecados perdoados, que sejam reconciliadas e tenham paz, e possam ter aqui e agora vida eterna e esperança. Eu queria orar com você nesse momento, em nome deste que tem todo o poder, toda a autoridade e que está vivo. O seu nome é Jesus. Pai, obrigado por Jesus, teu Filho, e obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo Verbo encarnado que morou entre nós, cheio de graça e de verdade, e que está presente com a sua igreja até os confins do mundo, até o final de todas as eras, aquele que é o primeiro e o último, que recebeu toda a autoridade no céu e na terra e disse que estaria conosco até o fim. Obrigado, Pai, pela esperança que temos no Filho, pela paz com Deus que temos no Filho, mas também pela oportunidade que temos de dividir essa paz e compartilhar essa paz com tantos outros que estão ao nosso derredor. Para quem ainda a Páscoa significa tão somente um coelho, um chocolate ou bons sentimentos, quando na verdade Páscoa é ressurreição, Páscoa é morte por crucificação e ressurreição para trazer a imortalidade à plena luz. Abençoa os nossos irmãos nessa noite. Abençoa as nossas comunidades, abençoa a tua igreja no nosso estado, abençoa as nossas famílias, nossos filhos, abençoa aqueles nossos vizinhos, colegas de trabalho, familiares ainda não cristãos. Abençoa, Senhor, a cada um de nós para que possamos, entendendo essa deposição do templo, para sermos o novo templo do Espírito, onde Deus habita, que possamos preparar os pés para anunciar a boa nova do Evangelho e a ressurreição de Cristo para todos os povos, que dá esperança a todas as nações. Guarda também nessa noite aos nossos irmãos, ainda lutando com a Covid, lutando pela perda ou pela internação de amigos queridos ou de colegas. Abençoa o nosso país, Senhor, nosso estado, nossa cidade da região metropolitana, e tem misericórdia. E enquanto isso, conduz a tua igreja no poder do Espírito Santo, com autoridade e com intrepidez, a dar testemunho de tudo que o Senhor fez, de tudo que o Senhor é e de tudo que o Senhor ainda vai fazer. A ti, Senhor, a honra, a glória e todo louvor. Amém. Meus irmãos, que alegria! O meu desejo é de uma feliz e abençoada Páscoa para todos. Mas essa Páscoa da ressurreição, essa que nos move, que faz arder o nosso coração, para anunciar a boa notícia do Evangelho a todos que estão ao nosso derredor. E que Deus, com a sua graça, esteja conosco nesta semana,
Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito sejam com todos nós. Em seguida, vamos participar da ceia. Nessa semana ainda temos nossos grupos de crescimento. E eu desejo então a todos uma abençoada semana.